Fala galera da medicina, beleza gente? Dando sequência então aos nossos estudos virtuais, né? Força resultante centrípeta, gente. Mas antes de estudar força resultante centrípeta, que praticamente é o nosso último assunto ali dentro da dinâmica, pessoal, nós precisamos relembrar cinemática vetorial. Não tem como compreender movimento circular aqui, pessoal, e as forças que agem em movimento circular, como sem relembrar do movimento composição desses movimentos. Então eu fiz aqui um relembrando rapidinho aqui, nessas duas videoaulas aqui, tá? Para a gente estabelecer bem o conceito de força em cada uma das direções, para daí então estudar a força resultante centrípeta, que como o próprio nome já diz, né, é a força resultante em curvas, em centrípeta, em movimento ali. Eu fiz aqui um objeto, pessoal, um ponto, um corpo qualquer, tá, que está se deslocando nessa trajetória curvilínea. Esse móvel pode girar em movimento circular uniforme ou movimento circular uniformemente variado. Então temos que ter muito carinho de acordo com aquele móvel, o jeito que ele está circulando ali em uma trajetória. Esse movimento circular, como eu havia dito, pode ser uniforme ou uniformemente variado. A velocidade vetorial, pessoal, é trabalhada de uma forma muito delicada. Existe uma aceleração que só aparece quando o módulo, o número dessa velocidade se modifica. Então, se aqui ela tinha uma velocidade, pessoal, que sempre é tangencial à trajetória, ó, um vetor velocidade V1, e ali, no ponto que eu havia começado, V2, reparem que esses vetores possuem tamanhos, pessoal, logo, módulos distintos. Temos, então, a variação do módulo da velocidade. Se aqui é pequenininho e aqui é grandão, quer dizer que aumentou o módulo da velocidade. Existe uma aceleração que estuda exclusivamente a variação de módulo, pessoal. Essa aceleração é o que nós chamamos de aceleração tangencial, que é a aceleração que nós estudamos lá no movimento retilíneo uniformemente variado, a tal da aceleração constante, a escalar. Aqui a gente chama ela de aceleração tangencial. Então essa aceleração tangencial é a aceleração que só aparece quando você muda o módulo da velocidade, pessoal. Para isso eu já vou fazer um esqueminha, para que a gente relembre. Velocidade vetorial, gente, ó. Velocidade vetorial. Como é um vetor, ela tem três características. O módulo, a direção, lembra? Vertical, diagonal, horizontal, direção e sentido. Alterando-se, variando-se somente o módulo da velocidade, pessoal, somente o número, nós temos uma aceleração que estuda exclusivamente isso, que é o que eu chamei de aceleração tangencial. Aceleração tangencial. Tangencial. Lembra que o módulo da aceleração tangencial, porque é vetor também, né, gente? É o mesmo módulo da aceleração escalar. O que nós usávamos lá no vovô Ateu, no sorvetão e em Torricelli, tá? Mas, olha que coisa maluca. Esse vetor velocidade, além de mudar o módulo no desenho que eu fiz, pode acontecer de não mudar o módulo. Em movimento circular uniforme, o módulo é o mesmo, pessoal. Mas se é circular, tem uma aceleração que age em curvas. Lembra da aceleração que age exclusivamente em curvas? A tal aceleração centrípeta.
E quando aparece a aceleração centrípeta, pessoal? Quando você muda a direção e o sentido do vetor velocidade. Aceleração, aceleração centrípeta. Centrípeta. E como nós calculávamos lá a aceleração centrípeta em movimento circular, gente? Velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, muito cuidado, tá? O módulo dela, né? É um vetor. Módulo da aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é um vetor que sempre tem qual orientação? Ela é perpendicular ao vetor velocidade e o sentido para o centro da trajetória. Essas duas acelerações são componentes da resultante. Então, como nós estudamos lá até então, força resultante igual a massa vezes aceleração, pessoal, aquela aceleração lá da segunda lei de Newton é a vetorial, é a resultante dessas duas, gente. É a resultante dessas duas. Existem situações que a vetorial é igual somente à tangencial. Existem situações em que a aceleração vetorial é igual à centrípeta. Mas tem situações que ela é a resultante das duas juntas, em cada um dos movimentos. Então, dessas duas acelerações aqui, pessoal, tangencial e a centrípeta é que resulta na aceleração vetorial, a tal da aceleração resultante que nós vimos lá na segunda lei de Newton. Para isso, a gente tem que estipular cada um dos tipos de movimento e ver que essa aceleração em cada um dos movimentos é igual a alguém. Vamos começar com o movimento circular, fazendo um quadro aqui, tá, gente? De acordo com o movimento. Movimento retilíneo uniforme. Depois nós vemos movimento retilíneo uniformemente variado. Depois nós vimos movimento circular uniforme e vimos que movimento circular uniformemente variado. Até então foram esses 4 movimentos que vocês viram com Mendonça. Então em cada um desses movimentos tem um tipo de aceleração ou não tem. E a vetorial, a resultante, vai ser igual a uma delas. Em movimento retilíneo uniforme, pessoal, vamos lá, bem devagarzinho agora. Em movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante. Então eu venho aqui e vou colocar assim, ó, velocidade, vetor, constante. Se a velocidade vetorial é constante, quer dizer que tanto a aceleração tangencial quanto a aceleração centrípeta, tanto a resultante dessas duas, é zero. Então nós não temos, ou melhor, temos força resultante nula. Pode vir a haver forças, mas a resultante delas é nula, porque a aceleração vale zero. Mas olha no movimento retilíneo uniformemente variado. Gente, tudo vetor, né? Aqui já varia o módulo da velocidade. Então a velocidade vetorial é variável. Variável. Mas o que varia no movimento retilíneo uniformemente variado? Não é só o módulo da velocidade. O retilíneo garante que a orientação dela é sempre a mesma. Mas a palavra uniformemente variado quer dizer que varia o módulo. Ah, então nós temos que a aceleração tangencial é diferente de zero. Para esse movimento, a aceleração tangencial é diferente de zero. Mas se não faz curva, a aceleração centrípeta continua sendo nula. Não muda direção e nem sentido. E a vetorial? Nesse caso, a aceleração vetorial, a resultante, tem o mesmo módulo da tangencial, pessoal. Entenderam a ideia?
Ah, no movimento retilíneo uniformemente variado, você não muda direção e sentido. Só muda o módulo. Se muda o módulo, você tem tangencial, né? Mudou o módulo, tem tangencial. E a resultante, lá na força resultante igual a massa vezes a aceleração da segunda lei de Newton, é igual a tangencial. Mas e no movimento circular uniforme? O que varia no movimento circular uniforme? Varia direção e sentido. Mas a palavra uniforme garante que o módulo não muda. Mas se mudou uma das três características, você já pode falar que o vetor é variável. O vetor velocidade é variável, só que não em módulo. Então a aceleração tangencial é nula. Movimento circular uniforme, você só muda direção e sentido. Então, a aceleração centrípeta, nesse caso, que é diferente de zero. Opa! E a resultante, aquela lá da segunda lei de Newton, pessoal? Nesse caso, vai ser igual a aceleração centrípeta. Sacaram qual que é a ideia, pessoal? Em cada movimento, você varia alguma coisa da velocidade. Dependendo dessa coisa, módulo, direção ou sentido, você tem uma das acelerações. E essa uma das acelerações vai ser a que você vai utilizar na segunda lei de Newton. Lógico, com exceção do movimento retilíneo uniforme, que você não tem aceleração, né? E no movimento circular uniformemente variado? Aí muda tudo. Muda módulo, muda direção e muda sentido. Então você vai ter uma velocidade que é variável, né? Muda as três características do módulo, do vetor, o módulo, direção e sentido. Sendo assim, você tem a aceleração tangencial diferente de zero, porque você muda o módulo. Você tem a aceleração centrípeta também diferente de zero, que você muda a orientação, né? Direção e sentido. E agora, como que a gente faz para encontrar a aceleração vetorial, aquela que vai na segunda lei de Newton? Pessoal, caímos nessa situação. Como que você acha a hipotenusa de um triângulo? Pitágoras. Então, para esse movimento, nós temos as duas acelerações. Logo, a vetorial vai ser igual a Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras das outras duas acelerações. Gente, é assim que nós vamos ter que identificar forças atuantes em movimento circular, vendo se o módulo varia ou somente a direção e o sentido. Começamos então estudando somente esse tipo aqui, ó, porque é aqui que vai aparecer a força resultante centrípeta. Mas antes de ir para essa aula, eu quero mostrar um desenho aqui, ó. Então eu vou apagar essa situação aqui. Cada uma das acelerações possui uma força. Então a aceleração tangencial vai proporcionar uma força tangencial. A aceleração centrípeta vai proporcionar uma força centrípeta. Resultante tangencial, porque é só na direção, e desses vetores, deixa eu apagar esse A em vermelho aqui, né? E desses vetores força gera aquele força resultante que nós vimos lá na segunda lei de Newton, pessoal. A força resultante total. Muito cuidado que cada uma dessas grandezas são distintas. Então, força não confunda com vetor aceleração, não confunda com vetor aceleração, força e velocidade, gente. Muito carinho em cada uma dessas situações que nós podemos vir a ter, tá, gente? Nós vamos enrolar um pouquinho nesse assunto, tá, gente? Eu quero parar, fazer alguns exercícios aí, né? Vou passar uma lista para vocês de todas as dinâmicas que nós estudamos anteriormente, mas aqui é muito caso.
Porque tudo que vocês estudaram até então lá em Física 1, eu tenho que aplicar aqui em situações distintas para ver quais dessas 3 forças estão atuando na brincadeira, beleza? Gente, fechamos essa aula aqui, dando sequência, força resultante centrípeta. Até mais!